E aí, primeiro ano? Tô morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora dessa coronavírus aí passar e a gente voltar para as nossas aulas, tá bom, meus amores? Mas enquanto isso não acontece, vamos nós aqui. Hoje é a nossa primeira aula ver por vídeo, tá? Tia Bruna fez um resumão de tudo que a gente já trabalhou pra gente na semana que vem começar com os conteúdos novos, tá bom? Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. A partir da semana que vem, a gente vai fazer aulas online. Então, a tia Bruna tem umas orientações aqui para dar para vocês, tá? Nosso horário, vamos fazer de conta que o nosso horário de aula vai ser 2 horas. Então eu vou pedir para vocês acessarem a plataforma uns 30 minutinhos antes, para quando chegar na hora da aula já tá todo mundo online, todo mundo prontinho, tá? E é bom também vocês usarem um fone de ouvido, tá bom? Vocês ouvem melhor a tia Bruna e a tia Bruna consegue ouvir melhor vocês. Fechou? Outra coisa também, vocês vão ter que estar com um livrinho na mão, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, essas coisas que a gente vai fazer os trabalhinhos e já tem que estar com tudo em mão, né? Bom, então vamos lá. A tia Bruna separou aqui uns conteúdos para a gente ver o que a gente já deu nesses 2 meses de aula que a gente teve, tá? O primeiro conteúdo do livro a gente vê na página 17, da 17 a 20, várias formas de representação dos números, das quantidades. Vocês lembram? Ó, tem essa atividade aqui dos dedinhos, que aí mostra, ó, que a gente várias formas, tá vendo? Aqui a gente tem os tracinhos, as bolinhas e aqui o símbolo, que é o número 5, né? A gente trabalhou bastante essas atividades. Aí depois a gente fez aquela atividade do pontilhado. O que a tia Bruna vai pedir para vocês? Vem em casa, pegar uma folha, um papel, um lápis e ficar treinando, tá? Para quando a gente chegar lá em sala de aula, quando a gente voltar pro Braga, a gente tá como? Craque na leitura e na escrita dos números, tá bom? Eu sei que esse momento é difícil da gente trabalhar em casa sozinho, às vezes o papai e a mamãe não sabem como fazer direito, mas aí vocês podem virar a tia Bruna e ensinar para eles, né? Vai ser bem legal também. Outro conteúdo que nós trabalhamos, aí tem aqui, ó, lembra das imagens das crianças que a gente contou, a gente pôde representar com estrelinhas, com bolinhas, com solzinho, tá? Esse foi um dos conteúdos que a gente trabalhou. Outro conteúdo também que nós trabalhamos foi o alfabeto, que tem aqui na página 23. E aí a gente aprendeu que o nosso alfabeto, ele é formado por consoantes e vogais, né? A gente tem as vogais, quais são? Quem sabe? Fala aí em casa. São 5 as vogais. A, E, I, O e U, lembram? E o resto do alfabeto, o que não for vogal, é formado por consoantes. Aí a gente tem aqui o quadrinho verde do nosso livro, no exercício. A, vogal E, I, O e o U aqui. As demais são consoantes. As vogais são as letras do alfabeto mais utilizadas nas escritas das palavras. Com as vogais e as consoantes, podemos formar todas as palavras da língua portuguesa. Muito legal, né? E toda palavra tem que ter vogal, que é aí que a gente forma as sílabas. Lembra que a tia Bruna falou? E que as palavras só podem ser divididas. A gente até bateu palma lá na escola, lembra? Vamos separar a sílaba da palavra escola. Como é que a gente faz? Batendo palminha. Escola. Lembra disso? Muito legal, né? Eu ia sugerir, que nem a gente fez na escola, lembra que tinha um exercício que perguntava assim, o nome da sua professora começa com consoante ou com vogal? Lembra disso? Tia Bruna começa com a consoante B, né? E um nome de um aluno, por exemplo, Ágata, começa com vogal, né? Que aí é a vogal A. Vocês podem brincar aí na casa de vocês com o nome do papai, da mamãe, dos seus irmãos, do vovô, da vovó, enfim, de quem mora aí com vocês.
vocês podem perguntar: vovó, seu nome começa com vogal ou consoante? Aí a vovó vai responder. Trabalha como se vocês fossem a tia Bruna, ensina para eles também, tá bom? Além dos números e além das vogais, a gente tem também o quê? Os sinais. Lembra que a gente tinha uma atividade que a gente trabalhou, que a gente tinha que marcar quais eram os sinais? Deixa eu ver se eu acho aqui qual é a página. Deixa eu ver. A Bruna tinha separado atividades que nós já fizemos, que aí ficou meio... Mas enfim, a Bruna depois acha aqui no livro. Vocês sabem que além dos números e das vogais e das letras do alfabeto, vogais e consoantes, a gente tem também os símbolos, né? O símbolo de mais, o símbolo de menos, o arroba, que a gente usa quando a gente vai fazer um e-mail, mandar um e-mail para alguém, né? Que é um símbolo da internet. Nós temos os pontos de interrogação, quando a gente faz uma pergunta, de exclamação, quando a gente leva um susto, né? Temos o sinal de igual, temos o sinal de diferente. Isso ao longo do ano a tia Bruna foi falando que a gente ia trabalhando. Aqui nesse primeiro momento a gente só definiu o que era letras, o que era números e o que eram os símbolos. Molinho, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui o que mais que a tia Bruna separou de revisão pra gente. Vamos lá. Ah, lembrei. Aqui, ó, página 26, a gente trabalhou gráficos. Lembra que era uma outra forma de quantidades? Lembram? Aqui era o nosso gráfico dos brinquedos, quantidades e os números de brinquedos. Então, vamos relembrar. A gente tinha aqui, ó, brinquedos mais votados pela turma que a gente trabalhou aqui, que era uma classe de primeiro ano igual a nossa, lembra? A gente fez esse gráfico, depois a gente fez uns outros gráficos e a tia Bruna mandou também na plataforma Ângulo uma atividade com gráfico, né? Quem visualizou lá a plataforma viu que tinha uma atividade de matemática também com gráfico. Então vamos lá. Aqui a gente tem as bolas. 1, 2, 3, 4 bolas. Do lado a gente tem o quê? O carrinho, tá escrito aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. As bonecas. 1, 2, 3, 4 bonecas. 1, 2, 3, 4, 5 bicicletas. E o jogo de tabuleiro. 1, 2, 3 jogos de tabuleiro, né? Você já viu esse tipo de representação? A gente já, porque nós já trabalhamos. Aqui a gente só tá revisando, né? Então, para quem não se lembra, se chama gráfico. Aí na outra página, a gente tinha aqui relacionar as figuras com o número de elementos que tinha lá no gráfico, que na época não tinha o livro. Aproveita esse momento que a gente está em casa, né, do coronavírus, que a gente não está podendo sair, que a gente tem que ficar em isolamento social. Quem não fez, quem faltou, aproveita para fazer essas páginas que não foram feitas. Quando voltar, a tia Bruna corrige, tá bom? Gráficos. A gente depois teve aqui esse dever de casa, olha, que a gente teve que pintar de azul os sinais que não eram nem letras nem números. Vocês lembram? Aqui, ó, os 2 pontos, o travessão, setas, ponto de interrogação, vírgula, ponto final, outra setinha, que é o de espaço, o sinal de igual, ponto e vírgula, o ponto de letras, nem números, né? Sinais gráficos. E a gente também aprendeu, nesses momentos que a gente teve juntos lá no Braga, nesse módulo 1 e módulo 2 do livro Ângulo, vários tipos de textos. Vocês lembram? A gente aprendeu sobre listas. Foi o primeiro tipo de texto que nós aprendemos. Lembro que quando a tia Bruna leu para vocês aqui, ó, na página 29, vocês riram pra caramba desse texto, que era a lista das comidas preferidas do meu bicho de estimação. Lembram disso? Aí tava aqui, 1, pizza de chiclete, super estranho. 2, sorvete de repolho, sopa de cuspe, macarrão de minhoca, farofa de areia, bife de borracha, patê de sabão. Aí depois lá naquela outra página, a gente teve que criar. Lembra? Cada um de vocês criou um nome de coisa esquisita, de coisa estranha. E aí a gente foi e colocou aqui.
Foi bem divertida aquela aula, né? Não vejo a hora de voltar pra gente fazer de novo. Foi bem legal. Conhecer coisas novas, né? Conteúdos novos, tá na hora da gente voltar. Isso tudo vai passar bem rapidinho. Aí a tia Bruna também, ó, deu uma sugestão aqui para quando vocês estiverem aí de bobeira com o papai, com a mamãe, não tendo alguma coisa diferente para fazer, porque é tanto tempo, né, em casa sem fazer nada, que aí vocês façam uma lista e eu queria que vocês escrevessem. Quem tiver dificuldade, pede pro papai, pra mamãe, pra vovó, pro vovô, papagaio, periquito. Peçam para eles fazerem, te ajudar a fazer uma lista com o que vocês vão fazer assim que essa tempestade do coronavírus passar. Lista 5 coisas, as primeiras 5 coisas que eu vou fazer quando eu puder ir pra rua, puder sair pra passear. A tia Bruna já falou que assim que acabar, quando eu puder botar o meu pé na rua, a primeira coisa que eu vou fazer, sabe o que é? Ir pra praia, dar um mergulho naquela água salgada, pegar um sol. Aí depois, sabe o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ir no shopping. Depois eu vou querer ir pra minha outra casa, ver meus cachorros, que nem isso a tia Bruna tá podendo fazer. A gente não pode sair de casa, né? Então, é a minha lista. Aí vocês aí na casa de vocês fazem a de vocês, tá bom? E depois guardam. Muito legal. Outro tipo de texto também que a gente aprendeu, que a gente trabalhou, foram os poemas. Vou botar aqui na página 34, 35 do nosso... Os poemas. O primeiro poema que é legal. Acompanha a leitura que o professor vai fazer. Eu vou dar uma lida para dar uma relembrada, tá? E aí depois vocês podem ler em casa com a mamãe, com o papai, tá? Lembra que a tia Bruna sempre falou que os nossos textos, quando vocês estiverem com o livro aí na casa de vocês, vocês podem ensinar também. Tia Bruna sempre, toda atividade, todo texto tem um nome, tem um título, e os nossos textos sempre começam com o título na bolinha e vão até o final da linha. Às vezes numa página só, às vezes em 2, né? Esse aqui é um texto, um poema um pouquinho maior, que são 2 páginas. Eu vou ler para vocês, tá? Diversidade. Um é magrelo, outro é gordeiro, outro é mais lento. Um é branquelo, o outro é sardento. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Outra é menina. Pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, outro já de idade. Nada é defeito, assim, assado, todos são gente. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato. Tudo igualzinho. Ai, como é chato. Ser diferente é legal, né? Se todo mundo fosse igual, ia ser um saco. Quais são as características do nosso texto poema? Ele é dividido em bloquinho de palavras, de frases, são chamados de estrofes. E cada estrofe tem 4 versos. A gente pode contar aqui, ó. Uma frase, um verso, 2 frases, 2 versos, 3 frases, 3 versos, 4 frases, 4 versos. Cada grupinho de 4 versos é chamado de estrofe, né? E o que a gente tem, além disso, né, do texto ser todo dividido em versos? Lembra aí, tá aqui, ó, na página 36, rimas. Lembra que a gente também trabalhou bastante rimas? O que são rimas? Rimas iguais, semelhantes no final das palavras. Aqui a gente tem 4 palavrinhas que calor, né? Todas têm o mesmo final. Or e or. Outra brincadeira que eu também sugeri aqui para vocês, quando vocês estiverem em casa com o papai e com a mamãe, vamos criar uma brincadeira, vamos criar uma atividade? Cria a brincadeira da rima. Pega o nome da mamãe, do papai e faz uma rima, né? Vamos fazer um exemplo aqui. O nome da mamãe é Mariana. Mariana rima com banana, com cana. Aí vocês vêm aí pega o nome do papai, Rogério. O nome do meu pai é Rogério. Rogério rima com mistério, critério, de rimas, tá? Outro conteúdo que a gente também deu, que a gente vai revisar, são as partes do nosso corpo. Outra atividade que eu mandei na plataforma Ângulo, quem visualizou lá, fez a atividade.
3 partes. Cabeça, o tronco, né, que vai aqui, ó, do ombro até a nossa cintura, lembra que a tia Bruna falou? E os membros e pernas. Membros superiores, braços. Membros inferiores, pernas. E junto com os membros superiores e inferiores, braços, nós temos as mãos, e as pernas nós temos os nossos pezinhos, né? Partes do corpo humano. Deixa eu ver aqui se eu separei alguma atividade para vocês fazerem aí também. Mamãe, dançarem com vocês aquela música que a gente fez lá na escola. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Repetindo a música sempre sem falar uma parte do corpo, lembra? Brinca aí que é legal, uma forma da gente decorar, conhecer e brincar e se divertir. Vai ser bem legal. Outra coisa que a gente aprendeu também com as nossas partes do corpo, lado esquerdo, lado direito. Vocês ensinaram aí pro papai e pra mamãe que lá na escola a gente aprendeu o lado esquerdo e direito com as cores do mural? Lembra? Lado direito é a cor do mural azul. Lado esquerdo é o nosso lado do mural amarelo. O azul do lado direito são os dos conteúdos e o lembra? A gente parou no carnaval, né? Porque depois a gente não pôde mais ir para a escola. A gente ia mudar o nosso mural para Páscoa, que era a data comemorativa seguinte. Mas a gente chega lá, vai dar tudo certo. Bom, depois das partes do corpo, outra parte que também que a gente trabalhou, que é um conteúdo de matemática, sequência. Vocês lembram? Sequências são movimentos ou figuras que têm uma certa regularidade. Temos aqui na nossa página 55. Deixa eu levar lá na página 55. Aqui, ó, antes de voltar lá na página 55, o gráfico, o livro da tia Bruna fica vazio porque é o livro do professor. Mas o de vocês estão completinhos. Dá uma relembrada e vê o gráfico que vocês fizeram. Aqui vocês escreveram o nome da brincadeira e pintaram o total de votos. Lembra? A gente fez também um outro gráfico com os meses dos aniversários que a tia Bruna anotou. Lembraram? Aqui, ó. Sequência. Aqui, ó. A gente começou a trabalhar a sequência com aquele vídeo, aquela música que eu mostrei pra vocês da palavra cantada, tumpá. Lembra? Tá aqui, cadê? Na outra página, ó. Pé no chão, mão no coração. Bate palma, estala o dedo, brinque o jogo da canção. Mão na perna, um pé de cada lado. Bate palma, estala o dedo, tudo ao mesmo tempo. Agora corre pro refrão, né? Bem, eu falei, quando chegar em casa, pede pro papai e pra mamãe botar no YouTube, que dá pra ver o clipe todo. Porque lá na escola a gente acabou vendo rapidinho. Em casa vocês podiam, né, que eles mandam a gente fazer. Primeiro é o pé no chão, depois a mão no coração. Tem uma sequência de regularidades pra gente fazer. Só que além de movimentos, a gente também tem em figuras. Lembra que a gente fez? Menininha do vestido roxo com o braço pra baixo. Menininha com vestidinho vermelho com o braço pra cima. A menininha de blusa laranja e saia azul, mão na cintura. Com o braço pra baixo, qual que a gente tinha que desenhar? Quem acertou aí? Quem lembra? A menininha de vestido vermelho, que a gente tinha que desenhar. Aí aqui depois, a sequência dos menininhos também. Menininho de blusa verde, braço aberto, de vermelha com a mão na cintura. Verde de braço aberto, vermelho com a mão na cintura. Verde de braço aberto. A sequência vocês fizeram numa folha à parte. Tia Bruna colou no caderno de matemática, que ficou lá na escola, né? Na casa de vocês só tem o livro. Todas as atividades que a gente faz em folha avulsa, a tia Bruna guarda para depois colar no nosso caderno com a disciplina correspondente. No caso, sequência, a disciplina agora aqui. Tem uma atividade que a tia Bruna separou para vocês brincarem também em casa com o papai e com a mamãe, que é bem bacana, que a gente pode trabalhar com uma musiquinha e trabalhar a sequência, que é aquela brincadeira assim, ó. Na verdade não é música não, a tia Bruna confundiu, é uma brincadeira, já brincou. Papai e mamãe com certeza conhecem. É assim, ó, fui à feira e comprei banana. Aí o papai vai e fala,
Fui à feira, fui à feira, comprei banana, maçã. E aí vocês vão criando uma sequência, e essa sequência vai aumentando, vai aumentando. Quem errar primeiro, sai da brincadeira. E a brincadeira continua até sobrar um só, que é o vencedor. Faz essa brincadeira aí em casa também, que vai ser, ó, show de bola. Aqui. Outro conteúdo que a gente trabalhou, do rato que roeu a roupa. Cadê? Deixa eu botar aqui, página 84. Anotei, ó. Tia Bruna fez um resuminho aqui, ó, com todo o conteúdo que a gente fez, os principais, né? Aí a tia Bruna foi e viu que trava-língua também foi uma atividade que nós fizemos, outro na escola no módulo 1 e no módulo 2 do caderno 1 da Ângulo. Listas, poemas, agora a gente está vendo aqui trava-línguas. Quem lembra, ó, o texto começa na bolinha e vai até o final da linha, tá vendo? Todo o texto nosso é a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto. Lembra que aí depois a gente teve que responder aqui qual era a primeira letra das palavras, que era a letra que mais repetia, que no caso aqui era o R. Trava-língua, o que que é? Ao brincar com trava-língua, você percebe que os sons de várias palavras se repetem e enrolam a nossa língua. Por isso que é trava-língua. E o desafio que a gente trabalhou isso, aí depois aqui vocês desenharam o primeiro verso, que era o rato roendo a roupa do rei. Aí depois aqui a rainha raivosa costurando a roupa. Aí embaixo a gente teve que fazer as palavrinhas com as sílabas. Lembra? A gente juntou a consoante R com as vogais e formamos palavras. R com E faz como? Ré. Aí a gente escreveu revista. Aí depois com A, R com A faz o quê? Rá. Aí tinha rato, raposa, rádio, rascunho, várias palavras que a gente botou lá no quadro. Aproveita, gente, quem não tinha o livro, quem não fez, quem faltou em dia, que quando a gente voltar a tia Bruna corrige. Vou falar isso toda hora, tá bom? Aí depois o R com O, ró, Roma, roeu, rosto, rodo, aquele que a gente usa pra puxar água, né? Aí depois o R com U, rua, rumo, casa, não é? Pois é, mas vai passar, meu povo. Aqui, por último, R com I, que faz rir, riacho, rima, que é o que a gente trabalha pra caramba aqui, né? Várias atividades bem legais. Aí, ó, aqui, 2 trava-línguas que eu vou desafiar vocês aí em casa pra fazer. Depois também vocês podem entrar na internet, pode pesquisar, pode brincar com o papai e com a mamãe, com seus irmãos. Ó, a tia Bruna separou 2, tá? Vou ler pra vocês, vou tentar ler de mim não, hein? Primeiro, ó. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sábio... O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Tenta falar isso rápido aí. Agora o segundo. A Lara agarra e amarra a rararara de Araraquara. Difícil também, hein? De novo. A Lara agarra e amarra a rararara de Araraquara. Ó, consegui. Eu fui bem. Nas barrinhas que usei, né? Outro tipo de texto que a gente também trabalhou, deixa eu botar aqui, foram as parlendas. Vocês lembram? Vocês lembram o que é parlenda? Hã? Textos curtos, que dá pra gente fazer vários tipos de brincadeira. Aqui no nosso livro a gente trabalhou mindinho, seu, vizinho, pai, de todos, fura, bolo e o mata, piolho. Lembra que fizemos as carinhas? Foi legal essa atividade também, né? E a gente também tinha outra parlenda que a gente trabalhou. Qual foi? Dos números, que também tem rima. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Parlendas. Pesquisa aí, pergunta pro papai, pra mamãe, pra vovó. Com certeza eles conhecem outras parlendas também. E aí vocês podem aprender em casa e depois na escola com a tia Bruna, tá? Deixa eu ver agora aqui outro conteúdo que a gente estava, ó, rinhas Cuisiné. Ensinaram pro papai e pra mamãe?
para os seus irmãos mais novos, mais velhos, como que a gente pode formar vários números com as barrinhas? Lembra? Temos 10 barrinhas, cada uma delas representa uma quantidade. A barrinha branca, 1 unidade. A barrinha vermelha representa 2 unidades. A barrinha verde clara, 3 unidades. A barrinha roxa, verde escura, 6 unidades. A preta, 7 unidades. A marrom, 8 unidades. A azul, 9 unidades. E com essas barrinhas, a gente pode fazer uma com a outra. Aqui nesse primeiro exercício, vocês tinham que pintar, lembra? De acordo com a cor, o número correspondente. A barrinha branca era para pintar um quadrado de acordo com o que estava aqui em cima. A tia Bruna até pediu para a gente colocar os números, lembra? Ó, bota aí o número em cima de cada barrinha, que aí fica mais fácil. E aí depois que a gente pintou aqui, a gente conseguiu e botou os números aqui do lado. Lembram? É bem legal trabalhar. É uma forma da gente compor número 3 pra gente fazer, ó, junto agora, pra relembrar. Tá vendo? Esse foi o primeiro exercício que a gente fez aqui, ó. A gente tem, de início, a barrinha laranja, que é a de 10 unidades. Aí aqui a gente tinha os quadradinhos brancos pra gente pintar de acordo com a barrinha que tava faltando. Por exemplo, aqui a gente tem a barrinha roxa. A barrinha roxa é a que vale 4. Qual era a cor de lápis de cor que a gente tinha que pegar para pintar essas outras aqui para a gente completar 10? Sem ser a laranja, né? Porque a laranja já está toda completa aqui em cima. Se aqui eu tenho 4 que é roxo, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos brancos. Qual era a cor da que representava o número 6? Volto lá atrás. Tá lá, ó, verde escura. Aí peguei o meu lápis de cor verde escuro e pintei tudinho aqui de verde escuro. Nessa primeira situação. Aí aqui do lado a gente botava 6, que foi a barrinha que eu pintei de verde escuro, e 4, que é a barrinha roxa que já tava, certo? Aí aqui depois eu tenho já a barrinha marrom, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos pintados. Lembra? Qual é a cor que eu vou pegar para pintar os outros 2 que faltam? É a vermelha. Ih, tô na dúvida, não lembro. Voltava lá na página anterior, que estavam todos os desenhos com os números. Número 8, que é a barrinha marrom, e o 2, que é a barrinha vermelha. Na outra, eu tenho já a barrinha verde clara, que equivale a 3, e aqui 7 quadradinhos brancos. Qual é a cor da barrinha que vale 7? Preta. Quem lembrou? Quem acertou? Pegou o lápis de cor, pintou todos os quadradinhos de preto, lembra? Aí depois aqui fui e botei 7, que é a cor que eu pintei, que é a preta, né? A barrinha que equivale ao 7. E o 3, verde claro. Aqui, ó, é o contrário da primeira. Aqui a gente começa a fazer já o inverso. Aqui eu já tenho os 2 vermelhos que eu pintei lá. E depois eu vou completar com o lápis de cor marrom e vou pintar os 8 quadradinhos que estão faltando, né? Aí lá no final a gente botava 2 e 8. Aqui, barrinha verde escura. Pintei lá em cima, na linha do lilás, lembra? Agora eu vou pintar os 4 de lilás aqui e vou inverter. Vou botar 4 e 6. E por fim, são os quadradinhos amarelos, que é a barrinha que equivale a 5. O que vocês vão fazer? Pintar os outros 2 de amarelo também, porque 5 e 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Formei aqui a barrinha amarela também. Aí fica tudo amarelinho. Eu usei 2 barrinhas amarelas para fazer uma inteira laranja. E a contar, compor os números, a gente também está fazendo uma operação matemática, que é a adição. Eu estou juntando uma quantidade com outra para ter um mesmo número. Várias formas, várias continhas que eu posso fazer aqui de mais, né? Que é a adição, que é de juntar. Quando a gente fala em adição, a gente fala em adicionar, em juntar. Eu estou compondo números, eu estou juntando números.
né? Então, assim, eu posso ler 6 e 4, mas eu também posso ler 6 mais 4, que é igual a 10. Então, 6 mais 4 é igual a 10, 8 mais 2 é igual a 10, 7 mais 3 é igual a 10, 2 mais 8 é igual a 10, 4 mais 6 é igual a 10 e 5 mais 5 é igual a 10. Viu quantas formas, quantos números, quantas oportunidades eu tenho de compor para ter uma mesma quantidade? Ainda tem outras que não estão aqui, 9 mais 1, né? Que não deu para aparecer aqui. Mas a gente tem outras formas também. Trabalhando composição de números com as barrinhas Cuisenaire. Deixa eu ver aqui. Outra atividade também que a gente trabalhou nesse primeiro bimestre foi as formas geométricas e as cores primárias. Qual é a página? Deixa a tia Bruna botar aqui. Página 95. A gente aprendeu sobre o Mondrian aqui. Vocês lembram que a maioria das atividades, quando a gente tem um texto, alguma coisa assim, a gente tem no nosso box amarelo. Tem uns que o livro saiu meio laranja, mas a maioria é amarelo. A gente tem aqui no quadrinho roxo o nome do artista e embaixo a gente tem algumas características, né, desses artistas. Esse aqui é o Pierre Mondrian. Ele nasceu na Holanda, tem a fotinho dele aqui, e ele ficou famoso pela presença marcante de quê nas obras dele? Quem lembra? Das linhas retas, de formas geométricas, né, e das cores primárias. São 3. Quem lembra aí? Vou dar um tempinho. Cores primárias: vermelho, azul e amarelo, né? São as cores primárias. Uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, as cores primárias, a gente consegue ter outras cores. Vocês sabiam disso? A tia Bruna não tinha tido tempo de trabalhar com vocês, mas a gente ia fazer isso na aula de arte. É assim, ó, as cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Se eu pego o vermelho e misturo com amarelo, vocês sabem que cor que eu vou ter? Laranja. Se tiverem tinta ou mistura lápis de cor, faz aí. Se eu misturo o vermelho com amarelo, eu tenho laranja. Se eu misturo o vermelho com azul, eu tenho que cor? Quem sabe? Roxo. Por incrível que pareça. Se eu misturo o amarelo com azul, eu tenho que cor? Verde. E se eu misturo... Qual a cor que tá faltando? Acho que eu falei todas, né? Azul com amarelo, verde, e o azul com vermelho, roxo. Eu misturei todas as cores, são as cores que eu formo: vermelho, laranja e roxo. E aí essas cores, vermelha, laranja e roxo, a gente chama de cores secundárias. As primárias, azul, vermelho e amarelo, juntando essas cores a gente cria outras que são chamadas de secundárias. Mas aí vamos voltar. Mondrian, lembrando, linhas retas, pretas, sempre, né? E com várias formas geométricas. Eu tenho quadrado, eu tenho retângulo. E quais são as outras formas geométricas que nós aprendemos também no livro, sem ser o quadrado e o retângulo? Quem lembra? Fala aí. Boa! Quem falou triângulo e círculo, ó, nota 10. Lembra que a gente trabalhou? A contagem, a gente aqui trabalhou números das formas. Aqui a gente tem as cores, verde. Verde é a mistura de qual mesmo, hein, que eu falei? Azul com amarelo. Os triângulos amarelos, os retângulos verdes, que a gente tinha que contar e registrar depois a quantidade aqui. Olha quanto conteúdo numa atividade só a gente aprende. Cores, formas e números, né? Vamos falar agora também das características das formas geométricas. Aqui a gente tem só 3. O retângulo vai incluir. Repara aqui, ó. O retângulo, ele tem 4 lados. 2 de um lado, 2 do outro aqui e um em cima e um embaixo, tá vendo? Um do lado esquerdo, um do lado direito, um em cima e outro embaixo. Lados iguais. Os retângulos, eles têm os lados de cima menores, tá vendo?
São 4 lados, sendo que 2, o de cima e de baixo igual, e o esquerdo e o direito igual, sendo que um diferente do outro, né? O triângulo, quantos lados? 3. A gente pode também ter triângulos com lado igual, a gente pode ter triângulos com lados diferentes, isso mais lá pra frente a gente vai aprender. Mas o importante, até o lado não tá aqui, mas a tia Bruna vai falar dele. Não tá aqui, mas tá lá na obra do Mondrian. Vou voltar aqui, ó, o quadrado. O quadrado, sim, tem todos os lados iguais, tá? Por isso é chamado de lados iguais, e o retângulo tem 2 lados iguais. O de cima é igual ao de baixo e o da esquerda é igual com o da direita. Só que os de cima e o de baixo é diferente do de lado da esquerda e direita. Entenderam, né? Voltando aqui, o círculo, ele é feito por uma linha curva. Ele não é a única forma geométrica que aparece aqui nessas atividades que é feito com linha curva. O triângulo, o retângulo e o quadrado são formados por linhas retas, certo? O quadro com os números de 1 até 30. Faz isso em casa, refaz. Quem não fez no livro, refaz no livro. Quem já fez, pega um papel, uma caneta, vai fazer fora, faz atividade. Vamos estudar só de bobeira não, tá? Para quando a gente começar lá na escola de novo, quando a gente voltar, a gente, ó, vir bombando com tudo. Lembrando que semana que vem a gente vai se ver aqui de novo pela Bruna muito tempo, não. A gente vai voltar a se ver na segunda-feira, tá? Hoje é sexta, na segunda a gente se vê de novo, tá bom? Outro conteúdo, vamos lá. Já falei das formas geométricas, das cores, das linhas retas, das linhas curvas. Na página 99 a 105. A gente trabalhou sobre o tempo, lembram? Vocês lembram? Tudo tem um começo. Vinha um textozinho, como começa? Cada coisa tem um jeito de começar, todo mundo sabe. As frases começam com as palavras e as palavras com letras. Muitas histórias começam com era uma vez. Na escola tem o primeiro dia de aula e o primeiro dia de férias. Todos começam sempre em janeiro. Será que o mundo começou no dia 1º de janeiro? Quem escreveu o texto? Silvana Tavano, no livro Como Começa, na editora São Paulo, Cáliz Editora 2009. A tia Bruna sempre lê, né? O título, o texto, quem escreveu, quem editou e o ano que foi editado. A gente estava trabalhando aqui com a autora Silvana Tavano, ó, igual o Mondrian, aqui a autora daquela historinha que eu acabei de ler ali, Silvana Tavano. Ela é moradora de ativa, adora escrever, né? E ela já fez várias produções, produziu artigos para revistas e livros infantis, e suas histórias já foram publicadas fora do... Veio as atividades aqui, ó, que a gente fez. Atividades que a gente faz de manhã, as atividades que a gente faz de tarde, de noite. E agora, nesses tempos aí de coronavírus, hein? Como é que tá a rotina? Depois vocês falam pra tia Bruna. Aí a gente aqui, manhã, tarde, noite, a gente tá trabalhando os períodos do dia, né? Por exemplo, qual a refeição que a gente faz de manhã? A gente toma café, né? E de tarde, a gente almoça. E à noite a gente janta e depois vai dormir, né? Aí nessas atividades aqui a gente tinha que circular. Lembra? As imagens que a rotina dava de manhã, né? Diferente da gente que estuda de tarde. Então aqui nessa parte da manhã a gente não circulou, por exemplo, que ele ia à escola. A gente só circulou que a gente acorda, escova os dentes. Coisa de noite também. Manhã, tarde, noite, medidas de tempo. Outra coisa também que a gente pode medir o tempo, quem lembra? Subiu, peraí, vou achar. Aqui, ó, calendário. O que o calendário mostra pra gente? Os dias da semana. Quais são os dias da semana mesmo, hein? Primeiro dia da semana, domingo. Depois, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Lembra? Vocês já falaram pro papai, pra mamãe ou pros seus irmãos, pra quem estiver aí, que quando a gente tá lá na escola, a gente faz o nosso cronograma, a tia Bruna bota o dia da semana, a gente tá no mês de abril. Hoje é dia 2 de abril de 2020. É o segundo dia do 4º mês do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4º mês do ano, né?
A gente já tá um tempão sem se ver. A última vez que a gente se viu foi no dia 13 de março de vocês, viu? Tá difícil, tá sendo bem difícil. Então, calendário, outro tipo de medir o tempo, e a gente também pode medir o tempo com o relógio. O relógio marca o quê, pessoal? Horas, minutos, segundos, né? Depois a gente vai aprender como a gente consegue ver hora. A tia Bruna usa aquele relógio digital, tá aqui, ó, que aí só tem um númerozinho, tá vendo? Pois é. Mas a gente depois vai aprender a ver hora no relógio de ponteiro, tá? Só para resumir, relógio de ponteiro, o ponteiro menor e o ponteiro maior marca os minutos. Mais para frente a gente aprender direitinho como é isso. E para terminar, primeiro ano, que falta só falar de mais um conteúdo que a gente trabalhou nesse mês de março, fevereiro e março, que a gente esteve junto lá no Braga, a gente trabalhou também, ó, o texto camaleão, que a gente descobriu que o camaleão é um bicho que se camufla no meio do ambiente que ele vive, para os predadores não pegarem ele. Vocês lembram disso? Se ele tá no meio do mato, ele fica verde. Se ele sobe numa árvore, ele fica da cor do galho, marrom, né? Mas o mais legal não é só a história do camaleão, da palavra cantada, não. A gente descobriu que na palavra camaleão, a gente tem mais duas palavras dentro dela, né? Camaleão, um bichinho. E essa palavra camaleão, a gente pode formar mais duas palavras. Uma que é cama e a outra que é leão, que não tem nada a ver com o bichinho camaleão, né? Cama é o quê? O lugar que a gente deita, né? Que a gente deita, dorme, tira aquela sonequinha gostosa. E leão é um outro animal que também não tem nada a ver com camaleão. É o rei das selvas, com aquela juba, né, enorme. A gente, dentro de uma palavra, a gente consegue achar mais duas escondidas na palavra camaleão. Aí a gente tem um exercício aqui que nós fizemos, que dentro de cada palavrinha aqui, tinham de figuras, né? A palavra mamão, a gente conseguiu achar a palavra mão. Na palavra casa, a gente consegue achar a figura da asa. Aqui embaixo eu tenho sou dado, aí eu tenho o sol e o dado. Eu tenho um patinho dentro dela escondido. E na fivela, quem lembra o que é fivela? Se eu não me engano, foi o Luiz Felipe que fivela é aquela partezinha do cinto, né? Onde a gente enfia aquele ferrinho no buraquinho do cinto para a calça não cair, né? Então, e dentro da palavra fivela, eu tenho a palavrinha vela. Eu separei outros aqui, ó. Fiz uma pesquisa na internet e separei aqui, ó, mais algumas palavras. Casacão, palavras escondidas dentro. Quem sabe? Fala aí. Casacão. Eu tenho a palavra casa e eu tenho a palavra cão. Muito bem. Roda moinho. Eu tenho a palavra roda e a moinho. Rodapé. Vocês sabem o que é rodapé? É aquela coisinha que fica lá embaixo na parede da nossa casa, que junta os... E aí, né? Que é a roda do carro, a roda da bicicleta e o pé. Salmão, que é aquele peixe. Salmão, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de comer salmão. Dentro da palavra salmão, a gente acha a palavra sal e a palavra mão. O que é sal? Aquele pozinho branco que a gente bota pra comida ter um tempo. Nossa mão, né? Macacão, a gente também acha duas palavras dentro de macacão. Maca, que é aquele... é tipo uma cama. Quando o jogador de futebol, por exemplo, se machuca no campo, aí entra aqueles homens lá, poder tirar ele do campo. Isso é uma maca. No hospital a gente também tem umas macas, né? E cão é um cachorro. Cachorro, cão, maca, cão. Aí aqui também, ó, na palavra peruca. Na palavra peruca, se eu tiro K, eu tenho peru, que é aquele bicho que faz glu, 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 glu. Se eu tiro G, fico com a ema, que é um animal, né? A ema parece um avestruz, assim, mais ou menos. Não sei. Acho que parece, sim. Bom, fiz aqui um resumão, um apunhado de todos os conteúdos que a gente trabalhou nesses meses que a gente está. A partir da semana que vem, módulo 3, só que não vai ser lá na escola, vai ser por aqui, pela internet. Também não vai ser uma aula gravada.
vai ser ao vivo. A gente vai se encontrar lá na plataforma Anglo, tá? A gente se encontra, faz aquilo que a tia Bruna falou, liga um pouquinho antes, acessa a plataforma um pouquinho antes, deixa lá meia horinha, deixa tudo ligadinho para quando for a hora exata, né? E falar melhor um com o outro. E aí é isso. Tô morrendo de saudade de vocês. Daqui a pouco a gente vai estar junto de novo, tá? Lá na escola. Muita bagunça. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo, 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 beijo. Muita saudade. Até semana que vem.